Oi, amados, eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e eu queria falar sobre um tempo que eu tive com Deus ontem, nesse domingo, por coisas cotidianas, né, que aconteceram aqui, né? Nós somos humanos, nós erramos todos os dias, então eu e meu marido, nós discutimos à toa por um negócio que ele tirou, eu coloquei, ele tirou, eu coloquei, e uma bobeira assim, sem tamanho, pra um machucar o outro. E como a gente faz coisas assim nos nossos dias, nós machucamos as outras pessoas, por quê? Por bobeiras. Então meu coração ficou tão triste, tão contrito com essa situação, que nós nunca conseguimos ser bons o bastante para agradar os outros, porque a gente acaba sempre decepcionando os outros. E nessa minha tristeza eu pensei, eu só preciso um tempo com Deus. Eu só quero tirar um tempinho com Ele. É tudo que eu preciso agora. E nessa ânsia, nesse anseio de ter o meu coração derramado ao Senhor, eu vim pro meu cantinho e aqui eu parei, eu peguei a minha Bíblia, peguei a minha agenda, porque tudo que o Senhor fala comigo eu gosto de anotar para talvez fazer um vídeo, ou talvez depois eu voltar aqui, eu leio, eu ver que o Senhor realmente falou comigo e o que Ele quis dizer para mim naquele dia, naquela situação em que eu me encontrava. Então eu peguei a minha agenda, peguei a minha Bíblia e antes de abrir a minha Bíblia eu falei, Deus, fala comigo, né? E eu abri em Crônicas 15 e aqui Deus falou comigo, Deus falou no meu coração. E geralmente toda palavra que alguém fala pra ti, que alguém pregar pra ti, é porque tocou primeiro nela. A palavra sempre vem de encontro ao nosso coração primeiro. Ela sempre bate em nós primeiro, para depois nós passar para alguém que precisa ouvir essa palavra. E Deus falou muito forte comigo aqui, e eu quero compartilhar com vocês. Então, em Crônicas 15, do meio do versículo 2 em diante ali, eu vou ler que é onde falou comigo, que nos diz assim: O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor seu Deus, Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que entrava e nem para o que saía, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, tomou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Reuniu toda Judá, Benjamim e com eles os estrangeiros de Efraim, de Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês do 10º ano do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilos e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam. E lá no 17, os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos, e não houve guerra, até o ano 35º do reinado de Asa. Hoje eu trouxe uma passagem bem extensa, mas
para nós nos debruçarmos aqui e conseguirmos ver juntos o que Deus falou ontem comigo e o que Ele pode falar hoje com você, aí com o seu coraçãozinho. E antes de ler aqui, eu estava orando e eu comecei a escrever no meu caderno a oração, que às vezes eu gosto de fazer isso, escrever, né, no caderno a oração. E eu estava escrevendo aquela oração, então eu parei, orei e abri. E a última palavra aqui na minha oração está escrito: eu preciso de ti, vem Jesus. E quando eu abri a Bíblia, então eu me deparei com essa passagem de quando Asa renovou a aliança com o Senhor. Ele renovou os altares de Deus em Israel, porque os altares estavam derribados. E assim é dentro da nossa casa. Muitas vezes, por correrias do dia a dia, por coisas que a gente vai vivendo e vai deixando de lado, muitas vezes, o altar do Senhor aqui na nossa casa. Muitas vezes nós passamos tão corridos nossos dias que nós não conseguimos tirar um tempo para estar no altar de Deus dentro de casa, porque não é só lá na igreja que Deus ordena a bênção. Lá sim, tem bênçãos que Deus ordena dentro lá da casa dele, lá da igreja, porque tem bênçãos que vêm junto com a comunhão dos filhos. Mas tem bênçãos que Deus derrama aqui dentro de casa. E se o nosso altar não estiver fixado, se ele não estiver firme sobre uma rocha, muitas vezes nós perdemos as bênçãos que Deus tem para derramar sobre nós e sobre a nossa família. Essa passagem mexeu comigo porque eu estava, dentro do meu coração, eu estava sem paz. Eu estava angustiada, eu estava com meu coração contrito e eu não sentia paz naquele momento. Porque acontece que quando eu magoei o meu marido, por alguma palavra que eu falei para ele, por um gesto que eu fiz que ele não gostou, que ele se sentiu ofendido, não foi só ele que eu magoei a mim também, por me achar não ser uma boa esposa nesse momento, e também eu magoei a Deus, ao Espírito Santo, que me ensina como eu devo ser, e muitas vezes, por eu dar espaço mais ao meu coração do que a Deus e ao Espírito Santo agindo na minha vida, eu acabo ferindo as pessoas que estão ao redor de mim. E eu acabo ferindo ao Espírito Santo, entristecendo ele, porque eu não estou dando ouvidos a ele. E isso mexeu comigo porque aqui dizia que eles estavam sem paz. Mas muitas vezes, além de nós deixarmos um pouco Deus de lado, Deus coloca-nos provações. Aqui diz que Deus os perturbara tanto, mas tanto, que não havia paz para quem entrava e nem para quem saía. Então, muitas vezes, Deus nos dá provações que tiram a nossa paz, que tiram a nossa perspectiva de um futuro. Às vezes, Deus nos dá provações que fazem nos questionar algumas decisões e algumas coisas que nós pensamos. Que às vezes Deus coloca uma ideia na nossa cabeça e a gente pensa nesses momentos que nós estamos sem paz. Não é Deus, é da nossa cabeça. E a gente acaba menosprezando a ideia que Deus coloca em nós por achar que vem de nós e não de Deus. Nós não confiamos no Senhor muitas vezes. E aqui diz que Deus falou para eles: esforçai-vos e não desfaleçam, pois as obras das tuas mãos têm recompensa. E quando nós trabalhamos para Deus, quando nós fazemos as coisas para Deus, quando nós paramos para tirar tempo com Deus, e também quando nós fazemos as coisas dentro da nossa casa, que muitas vezes as pessoas pensam que as obras das mãos nossas têm que ser só no altar, só no púlpito, e não é assim. A obra que a gente faz aqui dentro da nossa casa, muitas vezes é a maior pregação que nós podemos fazer, porque quando as pessoas veem o que acontece na nossa vida, como nós adoramos a Deus, como nós glorificamos a Deus com a nossa vida, com as nossas atitudes, cuidando dos nossos filhos e dos nossos maridos, muitas vezes é essa pregação que salva uma alma. Às vezes não é o que você está falando lá, não é o que eu estou falando aqui. Muitas vezes o que vai salvar uma alma talvez vai ser uma atitude que eu tomo com a minha filha ou com o meu marido diante de uma pessoa que está pensando em desistir de alguma coisa.
E muitas vezes por meio de alguma atitude é aí que Deus trabalha no coração de alguma pessoa que está vendo. Às vezes não precisamos de palavras para pregar. E aqui diz que quando ele ouviu essas palavras do profeta, ele tirou todas as abominações que havia naquela terra. Ele buscou agradar a Deus de todas as formas. Diz que o coração de Asa foi perfeito em todos os teus dias. Então, que nós busquemos as abominações que estão na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família, e tiremos essas abominações, seja elas quais forem. Porque quando nós paramos para ouvir o que Deus tem para falar, quais as abominações que nós estamos fazendo dentro das nossas casas, e tirarmos elas, aí Deus pode trabalhar. O nosso coração vai ser mais perfeito para Deus se nós estivermos com o coração limpo, sem as coisas que nos tiram da presença dele. Porque muitas vezes a abominação da nossa vida pode ser um celular, um Instagram, um YouTube, não sei, a pornografia, uma traição, não sei. Não sei o que você faz na tua casa, não sei o que você faz na tua vida, mas o que te tira da presença do Senhor, o que te tira teu tempo, o tempo de você dedicar o teu coração para Deus, isso é uma abominação que está travando às vezes a sua vida e a sua família. E eu parei para pensar, será que é a preguiça? Porque Deus me levou nessa palavra por algum propósito, não é? Por algum motivo, porque alguma coisa aqui está atrapalhando a presença dele na nossa casa. Nós não podemos deixar a presença do Senhor se retirar das nossas casas, porque sem a presença do Senhor nós estamos disponíveis para o inimigo. Sem a presença do Senhor nós estamos vulneráveis para os ataques do inimigo. Nós não podemos deixar a presença de Deus sair de dentro desta casa. E é nisso que nós precisamos nos segurar e agarrar a presença de Deus e falar: daqui você não sai, meu Senhor. Aqui eu quero o Senhor, aqui dentro da minha casa. Aqui é o teu lugar. E o Senhor não pode nos deixar. Não deixa, Senhor, que nós nos afastemos de você, porque nós não queremos que o Senhor se afaste de nós. Isso é o principal em nossas vidas, porque se nós tivermos a presença do Senhor aqui dentro, não precisamos de mais nada, porque tudo você será acrescentado quando você buscar primeiro as coisas de Deus. Tudo mais você será acrescentado. Você não precisa se preocupar com outras coisas quando você está na presença de Deus, porque é dele que vem todas as coisas. Então eu comecei a pensar o que nós precisamos fazer, além de tirar essas abominações da nossa vida. Depois que você conseguiu identificar o que é que está te privando do teu tempo com Deus, o que é que está te privando da presença de Deus, o que nós precisamos fazer? Renovar o altar do Senhor. Aqui está escrito: renovar o altar do Senhor dentro da sua casa. O altar do Senhor pode ser o teu tempo de oração, pode ser o teu tempo de devocional, pode ser o tempo que você faz aquele cultinho doméstico que a gente tanto ouve lá na igreja. Qual é o culto doméstico? O tempo que você tira com a tua família para adorar ao Senhor, porque não é só lá dentro da igreja que a gente precisa adorar ao Senhor, porque senão não vale a pena. Você precisa adorar ao Senhor sempre que você puder, sempre. Igual aquela história, você não ora 1 hora, mas você não passa 1 hora do dia sem orar. E essa é uma vida com Deus que nós desejamos que nós devemos almejar. Não devemos passar 1 hora sequer do dia sem falar com Deus. Porque orar não é só dobrar o joelho e ficar ali no chão chorando e falando com Deus. É maravilhoso esse tempo que nós temos com Ele. Mas você pode falar com Deus enquanto você lava a tua louça, enquanto você cozinha, enquanto você trabalha. Lá no teu trabalho você pode estar falando com Deus. Então, enquanto você dirige, que é um tempo mais tranquilo e solitário para falar com Deus enquanto você dirige, você precisa buscar mais a presença de Deus. E não é só de joelho dobrado e não é só dentro da igreja. Em todos os momentos você pode tirar um tempinho para Deus. Minutinhos que às vezes fazem toda a diferença no nosso dia, porque às vezes em algum minutinho Deus fala com a gente.
E aqui, renovando o altar de Deus na nossa casa, na nossa vida, nós devemos buscar a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Porque é assim que Deus quer. Ele busca adoradores em espírito e em verdade. Não adoradores de boca que falam, que enchem a boca, mudam a voz, mudam as palavras, para que Deus ouça eles. Não é assim. Deus ouve o teu coração do jeitinho que você é. Que você o adore em espírito e em verdade, com amor, com devoção, com carinho que Deus tem por ti, porque Ele é teu Pai. E o carinho de filha, de filho que você tem por Ele, porque você é filho. E com o Pai a gente fala com amor, fala com jeitinho. Com o Pai a gente usa de carinho e respeito acima de tudo. Ter um coração perfeito para Deus. Nós não sabemos o que é um coração perfeito para Deus, mas nós podemos todos os dias tentar nos aperfeiçoar um pouquinho mais, buscar tentar fazer a vontade dEle, nos arrepender dos nossos erros, nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão, que assim ontem, como nós dois acabamos nos magoando, nós fomos lá e nos abraçamos, pedimos perdão um para o outro, e assim Deus quer que nós sejamos, quando nós sabemos que nós erramos, que nós tenhamos essa visão de pedir perdão, que nós tenhamos essa humildade e pedir perdão pro outro, porque muitas vezes é isso que atrapalha você de ganhar sua bênção, porque você fica orgulhoso e não pede perdão pro outro. E consagrar tudo a Deus. Tudo na sua vida consagrar a Deus. Consagrar o teu dia, amanhece pedindo a bênção de Deus para o seu dia, amanhece oferecendo para Ele que o seu dia será dele, que será na sua presença. Agradece a Ele por cada ar que você tem para respirar, cada gotinha de água que você pode beber pela tua vida. Agradece a Ele, consagra a Ele o seu dia, para que Ele te guie no teu dia, para que você tenha um dia maravilhoso. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, que nós possamos nos aperfeiçoar mais cada dia para Deus, que nós possamos renovar o altar de Deus nas nossas vidas, que nós possamos ter um coração mais pertinho e cada dia mais perfeito para Deus. Busque Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, que você vai ver que cada dia você vai estar mais feliz com Deus e Ele mais feliz contigo. E era isso que eu queria dizer para vocês, deixar essas palavras em nome de Jesus. Que vocês tenham mais uma semana abençoada e maravilhosa na presença do Senhor. E até o próximo vídeo.